E aí, gente, tudo bem? Hoje sem vinheta, sem nada, só uma resposta à pergunta de um youtuber que veio no meu e-mail muito importante, né? Sobre correção de tortuosidade peniana e prótese peniana. Então vamos esclarecer bem. Ele que me mandou esse e-mail vai saber quem é, porque eu estou respondendo, mas é uma dúvida muito comum que chega direto no consultório, que chega direto por e-mail e que nós temos que esclarecer algumas coisas. Correção de tortuosidade peniana só deve ser indicada e só deve ser feita mesmo quando houver algo chamado moléstia de Peyronie, onde há uma fibrose de um lado do pênis, o pênis angula demais quando há ereção, ao ponto de não permitir a penetração e a dor com ereção ser incapacitante. Então, tanto a forma quanto a dor ser incapacitante. Se o indivíduo estiver achando que o pênis dele, que ele quer que o pênis fique reto, que seja uma coisa estética, algo que seja da cabeça dela, um cirurgião de valor jamais deveria encostar o bisturi. Por quê? Porque você perde tamanho em todas essas cirurgias. Você deve já avisar, esse paciente já é avisado que vai se corrigir um problema como uma fibrose de Peyronie, que é uma doença, e o indivíduo perde de 1 a 2 centímetros no tamanho do pênis. Ele pode gostar ou não gostar disso, porém, no Peyronie, sendo uma doença, ele não tem escolha. Agora, um indivíduo que esteticamente acha que o pênis dele tem uma tortuosidade, que ele não gosta ou que lhe incomoda, ele vai perder tamanho de pênis também como no Peyronie, mas é uma cirurgia estética. E esse tipo de cirurgia estética não é aplicada na medicina. Não existe esta indicação de estética de correção de tortuosidade, a não ser que essa tortuosidade esteja impedindo a penetração por causa da forma do pênis. Tem pênis que, quando ereto, forma um verdadeiro anzol e não consegue fazer a penetração, ou por causa de forma e dor com ereção. Porque você não vai prejudicar o tamanho nem o tecido erétil que está vivo, que está funcionando, que é elástico, que permite uma boa ereção. Segunda coisa, esse mesmo indivíduo diz que o médico a qual ele consultou está ali lhe propondo então um aumento peniano através da colocação de uma prótese inflável, segundo e-mail do próprio. Então vamos lá. Mesmo que ele tenha feito por um motivo que não é o que você opera um indivíduo, você trata da cabeça dele para que ele entenda que aquela tortuosidade normal do pênis dele, ele pode estar achando feio, o que a gente chama de transtorno dismórfico corporal na área de psiquiatria, né? Isso deve ser lidado psiquicamente, principalmente no custo-benefício de onde ele vai perder centímetros de pênis se ele quiser operar por causa de uma estética. E depois disso, não há o que se fazer, porque não existe nada cientificamente comprovado e nada que realmente funcione depois para aumentar o tamanho do pênis se houver perda. A própria prótese peniana, ela é algo que é indicado, muito mal indicado, é um verdadeiro churrasco desses carniceiros urologistas que ficam colocando prótese sem verdadeira indicação, mas ficam forjando exames e ficam forjando indicações médicas para se proteger de tudo isso, mas não passam de carniceiros que estão de olho no lucro próprio. Mas sabemos que essa coisa bizarra da prótese peniana, que tem a sua indicação formal no indivíduo que não funcionou com todos os tratamentos que foram colocados para disfunção erétil. Ou seja, ele começou lá atrás com disfunção erétil, fez psicoterapia sexual, não funcionou, vamos supor. Depois ele passou para medicações orais para ereção, depois ele passou para medicações em gel de uretra para ereção, como o Oprostadil base Bentravans, que existe por aí hoje. Depois pode ter passado para a farmacoterapia intracavernosa, que são as injeções de vasodilatadores direto no pênis para ereção. E tendo todas essas possibilidades acabadas nesse nível hierárquico de tratamento, o indivíduo pode chegar lá a uma verdadeira indicação de prótese. O indivíduo que realmente passou por uma cirurgia radical
prostática, um indivíduo que passou por radioterapia, que passou por um sofrimento grande, onde o tecido erétil peniano dele tenha sido realmente, e a inervação realmente tenha sido lesados, e esse indivíduo vai se beneficiar de algo que é absolutamente mecânico e estranho e tem que ser adaptado, ao qual os urologistas e os médicos não costumam ver adaptação a isso, né? Como eu disse no outro vídeo, se você ver o vídeo das próteses, onde se instala a prótese no indivíduo e não se readapta ao indivíduo, né? A vivência com aquela prótese, o uso dele, a aceitação daquilo que não é natural, que é bastante estranho você ter uma ereção por causa de uma prótese peniana, mas aqueles que tiveram uma disfunção erétil grave vão ter que aprender a se reabilitar, a ressignificar o pênis com prótese para funcionar. Só que não é da forma como colocam por aí. Principalmente por forma estética, porque agora está prometendo que esta prótese vai levar a um aumento, ou seja, vai ganhar de novo esses 2 centímetros através da colocação da prótese peniana. Ou seja, duas coisas muito importantes. Uma, você vai estar destruindo um tecido erétil saudável para colocar uma prótese peniana, algo absolutamente sintético, mecânico e estranho. Ou seja, o indivíduo não tem disfunção erétil. Ele não passou por todo esse sofrimento, ele não fez uma cirurgia de prótese, ele não teve nada que foi mutilador. Por quê? Porque a cirurgia de prótese é mutiladora, você estraga, acaba, destrói o corpo cavernoso, ou seja, aquele tecido erétil, que no caso está saudável, o indivíduo quis fazer uma correção da tortuosidade, e ele relata apenas no e-mail que o que está sendo proposto para ganhar os 2 centímetros de volta, né? Então, assim, prótese não serve para isso. Prótese tem tamanhos, e elas não são colocadas para aumentar pênis nenhum. Quando há realmente a indicação da colocação de uma prótese, o cirurgião deve medir, existe um medidor que mede o tamanho do pênis e coloca a prótese do tamanho do pênis daquele indivíduo. Estes carniceiros por aí propõem inclusive alargadores penianos com pesos e etc e tal, e coisas bizarras e estranhas que prometem o comprimento desse o aumento do comprimento desse pênis, o que também não acontece, para aí se instalar uma prótese maior. Nada disso é provado pela Sociedade Brasileira de Urologia, nada disso está provado cientificamente, tudo isso não passa de uma medicina charlatã feita baseada na cabeça de um indivíduo que quer moldar ou modular o indivíduo que devia estar junto a alguém que trabalha com psiquiatria, o sexologista que trabalha junto com psiquiatria, melhor ainda, para orientar devidamente esse paciente e não colocar um bisturi e uma prótese peniana no indivíduo que tem um tecido totalmente normal, um tecido erétil. A queixa dele não é disfunção erétil. Não houve uma história de tentativa de resolução dessa disfunção erétil para alguma coisa. Então, nesse meio, com esse conteúdo que esse indivíduo está me mandando, absolutamente mais um dos absurdos aí da nossa fracassada e charlatã medicina sexual aplicada no Brasil e, pelo que sei também, pelo mundo. Então, muito cuidado. Se eu fosse você, eu não vou mencionar nomes nem nada, eu não deixaria colocar nada disso no meu pênis, continuaria com o meu pênis 2 centímetros menor, não aceitaria nenhum tipo de alargador ou cirurgia corretiva para aumento, seja prótese ou qualquer coisa do tipo, mais bizarro a prótese ainda, qualquer coisa, e tem algumas outras, né, onde o indivíduo libera alguns ligamentos em volta do pênis e dá a impressão de que o pênis está aumentado, mas não é bem assim. Existem também os preenchimentos para tentar aumentar em grossura, mas esses preenchimentos na maioria das vezes são reabsorvidos ou são bizarros. Tome cuidado com as bizarrices. Consulte o site da Sociedade Brasileira de Urologia também. Procure informação de qualidade, entenda que não existe enxerto de material peniano vivo para melhorar nada e aumentar pênis.
pênis não se aumenta, não se consegue isso. Se houve essa perda, foi uma perda fibrótica. Assim como você, quando corta alguma coisa, como você tinha uma tortuosidade, ele teve que tirar um pedaço de um lado, porque não pode se criar um pedaço de um lado para aumentar. Não se consegue isso na biologia hoje e nos tratamentos penianos. Então você retira o pedaço de um lado para que iguale o tamanho do outro. E ele ficou retinho, bonitinho, como você pretendia. Mas você foi mal orientado. Você devia se acostumar com o tamanho disso e não ter ido à cirurgia. E lembre-se sempre, indicação de prótese é algo extremamente de ponta lá na gravidade da disfunção erétil. Não é como se usa por aí. E prótese não aumenta pênis, ela é sempre colocada do tamanho do pênis que o indivíduo já tem. Quem está prometendo está cometendo uma segunda falácia, um segundo erro muito grave e outro charlatanismo, que é ter que alargar o seu pênis antes, compridar por métodos absolutamente bizarros, que não existem, para instalar uma prótese e matar o teu tecido peniano. E, meu amigo, uma prótese não é um pênis. Assim como quando você perde uma perna, no outro exemplo que eu dou, colocar uma prótese de perna não é a sua perna de volta, mas você pode se readaptar a ela. Mas você queria continuar com ela de qualquer forma. Você preferiria ter a sua perna ao invés de uma prótese. É simplesmente uma readaptação. Então, muito cuidado. E até a próxima, gente, respondido ao e-mail. Por favor, divulguem isso, porque não é incomum. Né? 35 anos outro dia um paciente, 30 anos outro dia um paciente em consultório, por causa da mesma queixa, uma pequena tortuosidade. Eu peço para desenhar, né? Tem uma lousa no consultório, um papel, eu peço para desenhar. Qual era a tortuosidade? Era uma besteira. Pênis são tortos mesmo. Né? A maioria dos pênis são tortos um pouco para cima, ou envergados um pouco para baixo, ou às vezes lateralizado, envergado um pouco para o lado, para o outro. E o indivíduo encana com aquilo e passa a ser um problema psíquico, chamado transtorno dismórfico corporal, de maior ou menor grau. Né? Ou simplesmente ele quer corrigir, porque tem a ideia de que pênis tem que ser reto. Muito cuidado. Os bruxos estão à solta. Valeu, obrigado.